Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do 8º ano, e na semana 1 de Geografia o tema é Conceitos geográficos na compreensão dos conflitos contemporâneos. Nessa semana você vai reconhecer alguns conceitos importantes para a geografia e como aplicar esses conceitos no nosso dia a dia e na compreensão das tensões na contemporaneidade. Vamos lá! De acordo com José William Vincentini e Vânia Vlach, o conceito de nação, essa palavra, ela possui dois sentidos principais. No primeiro, mais geral, é o mesmo que povo, ou seja, um conjunto de pessoas com língua e tradições comuns. Nesse sentido, podemos falar em nação cigana, nação judaica, nação curda, etc. No outro sentido, o que adotaremos é um povo com território, governo e leis próprias. Assim, o já citado povo cigano não constitui uma nação, pois não tem território nem governos próprios. Nesse segundo sentido, significa o mesmo que país ou estado-nação. Território. Território é uma área delimitada por fronteiras ou limites, e no qual um sujeito, nesse caso o Estado, exerce poder e controle. As fronteiras estabelecem o início e o término da dominação de cada Estado. Elas podem ser definidas por um rio, uma cadeia de montanhas, um lago ou um marco artificial, como uma ponte ou cercas. País. Uma nação ou um Estado nacional é o mesmo que país, isto é, um povo que vive em um território próprio, tendo um governo que o representa. O Brasil, no caso, tem os Estados Unidos, a China, a Alemanha são exemplos de países ou estados nacionais, lembrando, estados com E maiúsculo. São também exemplos de nação, é esse o conceito de nação empregado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Estado e suas funções, estado com E maiúsculo, país, nação. Estado é o conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de um povo ou nação. Estado, portanto, é o mesmo que poder público. Na maior parte da história da humanidade, por centenas de milhares de anos, nenhuma sociedade tinha Estado. A origem do Estado é muito discutida. Não se sabe exatamente quando nem onde ela surgiu. Sabe-se que para existir Estado é preciso que a sociedade esteja dividida entre ricos e pobres, dominantes e dominados, ou seja, uma das causas de sua formação é a existência de classes sociais desiguais entre as pessoas. A palavra Estado, com E minúsculo, pode ter ainda outro significado, pode indicar as divisões territoriais de um país. No Brasil, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas são estados, com E minúsculo. Em alguns países, essas divisões territoriais recebem o nome de províncias, cantões ou departamentos. O que é o governo? O governo nada mais é do que a cúpula, a parte dominante do Estado. Em outras palavras, o governo, mesmo sendo o que comanda, está integrado ao Estado, que é mais amplo e engloba todos os setores. Os 3 níveis de governo são federal, estadual e municipal. E as atividades ligadas a esses níveis, o governo é transitório, temporário, ao passo que o Estado é permanente. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos. Lembre-se que é importante fazer pesquisa, consultar na internet, consultar em livros e para você obter êxito aí na sua atividade. A atividade número 1 está pedindo para você o que significa viver em sociedade para você e o que é ser brasileiro. Então dê aí sua resposta, seja bem criativo e coerente. 2. As palavras nação, território, país, estado e governo são usadas muitas vezes como sinônimas.
No entanto, existe diferença na definição de cada uma delas. Vamos entendê-las melhor? Preencha o quadro com base no texto que você leu no início dessa semana. Então, no texto anterior está dando a definição de cada um desses termos, né? E aí você vai trazer a definição e um exemplo para cada um desses, ok? Questão número 3. Explique a afirmação. Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Você concorda com essa afirmação? Dê exemplos positivos e negativos do seu município. Observe os mapas da expansão territorial do Brasil e responda às atividades 4 e 5. Então você tem aqui no primeiro mapa de 1534 a divisão do território brasileiro nas capitanias hereditárias. O mapa de 1789 ele já está maior, mas ainda não apresenta a definição atual. O mapa de 1889, que tem algumas outras modificações, principalmente modificações internas nos limites do que hoje a gente conhece como os estados. O mapa de 1913, que já está bem parecido com o mapa atual. E o mapa de 1990. 4. O que pode fazer com que fronteiras recuem, avancem ou deixem de existir? Vocês perceberam nos mapas que o limite, as fronteiras do território brasileiro, elas foram mudando com o passar do tempo. Tanto as fronteiras com os países vizinhos, quanto as fronteiras, os limites internos. Então, o que pode fazer essas fronteiras recuarem e avançarem ou deixarem de existir? 5. Os mapas acima foram alterando até chegar ao mapa que conhecemos hoje. Cite algumas diferenças entre eles. Então, na própria explicação, eu já indiquei algumas diferenças territoriais, nos limites, nas fronteiras, ok? Boa sorte, sucesso! Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.